dia! Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos começar o livro didático volume 2, página 3 a página 8. Vamos estar vendo os ambientes da Terra aí, tá? Então, pega o material e vamos começar. Vamos relembrar alguns conceitos, né? Então, ecologia. Ecologia é a área da ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e dos seres vivos com os fatores ambientais. Ou seja, vai estudar a relação que os seres vivos têm com eles mesmos e com o ambiente onde ele vive, onde ele está. Então, de que esse ser vivo se alimenta, como o ambiente afeta essa espécie de ser vivo, com quem esse ser vivo disputa abrigo e também alimento, e para quem esse ser vivo serve de alimento. Então, tudo isso é a ecologia que vai estar estudando. Dentro da ecologia, nós temos a biosfera. Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas de toda a parte da Terra que abriga vida. Então, todos os lugares da Terra onde existe vida formam a biosfera. Biodiversidade é a palavra que denomina a grande variedade de formas de vida, ou seja, é a variedade de vida existente na Terra. Nesses ambientes, os seres vivos que são fatores bióticos interagem entre si com os fatores abióticos, que é o ar, a água, o solo, temperatura e luminosidade, caracterizando um ecossistema. Há vários ecossistemas, tanto aquáticos como terrestres, que podem ser pequenos, como uma poça de água, ou grandes, como um deserto. Então, ecossistema é um conjunto de interações dos diversos seres vivos entre si e desses com os fatores do ambiente físico. Cada ser vivo está inserido no ambiente em diferentes níveis de organização. Tais níveis de organização começam do menor para o maior. Então, nós temos indivíduo, população, comunidade, ecossistema, bioma e biosfera. Indivíduo, conjuntos de seres vivos capazes de cruzar entre si, gerando descendentes férteis. População é o conjunto de seres vivos de uma mesma espécie que ocupam uma mesma área. No caso, nós temos uma população de girafas, temos uma população de plantas, uma população de formiga, né? Então, população é o conjunto de seres de uma mesma espécie que ocupam uma mesma área. O conjunto de populações vão formar uma comunidade. Então, comunidade é o conjunto de todas as populações de uma região. Aqui nós temos uma população de girafa, uma população de árvores e uma população de cervo. O conjunto de diferentes populações vai formar uma comunidade. E a comunidade, que são seres vivos que interagem com os seres não vivos, no caso os fatores abióticos, vai formar o ecossistema. E o conjunto de ecossistemas vão formar a biosfera. Os biomas. Embora cada ecossistema apresente características próprias, eles podem ser agrupados de acordo com algumas semelhanças. Um conjunto de ecossistema com características semelhantes vão formar um bioma. Características utilizadas para agrupar os ecossistemas é a estrutura de sua vegetação. Entre os fatores estão o clima e o solo. Então, de acordo com o seu clima e suas faunas e floras típicas, os biomas terrestres são classificados em
floresta pluvial tropical, savana, deserto subtropical, campo, bosques, floresta sazonal temperada, floresta pluvial temperada, taiga e tundra. Cada um deles apresenta diferenças em suas comunidades, mas com semelhanças típicas dos biomas vizinhos. Eles não são uniformes, pois se constituem em um conjunto de ecossistemas. Tundra. Tundra é um ecossistema simples, formados por gelos permanentes, solos esponjosos e acidentados e ausências de árvores. Por quê? A tundra se localiza próximo ao polo ártico e apresenta clima polar, em que durante quase todo o ano a neve cobre o solo e geralmente o deixa congelado com poucos nutrientes. Então, gelos permanentes, solo esponjoso e acidentados. Como na maior parte do ano as temperaturas são abaixo de 0 graus, a água no solo permanece congelada e as plantas não conseguem absorvê-las pelas raízes, o que o torna a vegetação escassa, ausência de árvores. No verão se desenvolvem pequenos arbustos, musgos e líquens. A fauna é composta por aves, que no inverno migram para regiões mais quentes, e de mamíferos adaptados ao frio, com pele grossa, muito pelos e muita gordura corporal, como renas e o boi almiscarado. Então, essas são as características da tundra. Taiga. O bioma taiga localiza-se em regiões do Alasca, do Canadá, da Europa e da Ásia. Tem clima frio, verões curtos e invernos longos, com temperaturas negativas e precipitação de neve. O solo é pobre em nutrientes, abrigando uma vegetação de pinheiros, por isso esse bioma também é conhecido como floresta de coníferos, né? Então há pouca diversidade, caracterizando os pinheiros, árvores verdes com folhas afiladas, clima frio, solos ácidos e pobres aí. Aí nós temos uma floresta de coníferas, né? Representadas pelos pinheiros aí, taiga. Florestas temperadas aí. Florestas temperadas é um bioma encontrado em regiões da América do Norte. Nesse bioma ocorre geralmente próximo ao oceano, o que interfere na temperatura, que é amena, tanto no inverno quanto no verão, e com índices de chuvas altos. Vegetação é composta de árvores enormes, como as sequoias, que podem chegar a 100 metros de altura. Como há muitas chuvas e as temperaturas são amenas, as árvores não perdem as suas folhas. A fauna desse bioma é composta de insetos, aves, anfíbios e mamíferos, como cervos, que se alimentam das sementes que caem das árvores aí. Então, as florestas temperadas estão na Europa e América do Norte, localiza-se também no Japão e Austrália, ocorre em regiões de clima moderado, flora compostas por árvores que perdem suas folhas no inverno, arbustos bem desenvolvidos e diversificados. Aí nós temos uma floresta temperada. Florestas tropicais. Deve-se ao fato, de apresentar altos índices de chuvas, além de um clima quente e úmido. São exemplos de florestas tropicais: amazônica, floresta da região central do continente africano e da América Central.
Grande disponibilidade de água e de luz solar possibilita que a floresta pluvial tropical seja um dos biomas com maior biodiversidade do mundo. As espécies de plantas crescem durante todo o ano e existem árvores de grande porte, com folhas geralmente grandes e que absorvem grande quantidade de luz. As copas das árvores formam diferentes níveis de cobertura da floresta, o que reduz a luminosidade no seu interior e deixa o solo bastante úmido e raso. Por isso, as raízes das plantas geralmente não são profundas. Ocorre em regiões isoladas, sempre a baixas altitudes e próximas ao Equador. São encontradas nas bacias do rio Amazonas, Congo, Níger e Zambébe e na Indo-Malásia. Temperatura praticamente invariável ao longo do ano e não há distinção entre verão e inverno. A flora característica é composta por árvores de grande porte e densa folhagem, pequena quantidade de espécies arbustivas e herbáceas e presença de epífitas. Rica em espécies, desenvolve-se principalmente nas árvores, com poucas espécies que descem ao solo ou vivem exclusivamente no mesmo. Decomposição e reciclagem de nutrientes acontece com grande rapidez. O solo é pobre e raso, o grande reservatório de minerais se concentra na matéria orgânica morta e viva da floresta, sendo ínfima a quantidade armazenada no solo. Aí nós temos a imagem, né, de algumas florestas tropicais. Aqui nós temos a floresta amazônica, aqui também, né? E campos. São ecossistemas nos quais predomina a vegetação herbácea, geralmente baixa, então não chega a quase 1 metro de comprimento, 1,5 metros. Persistem em razão da combinação de aridez sazonal, pastagens e incêndios ocasionais. O bioma campos apresenta temperaturas baixas no inverno e temperaturas altas no verão. Também pode ser chamado de pradaria na América do Norte, pampa na América do Sul e estepe na Ásia. As plantas são as gramíneas e arbustos que podem chegar a 2 metros de altura, nos locais em que o solo é mais fértil aí. Então, são algumas características do campus ou pradarias aí, né? Nós já falamos, se dividem em estepes e savanas. Estepes caracteriza pelo domínio de gramíneas. Savana, sua vegetação inclui também os arbustos e pequenas árvores, herbívoros e carnívoros de grande porte, além de aves corredoras, apresentam temperaturas quentes, 2 estações secas prolongadas e chuva abundante o resto do ano. Os desertos são regiões áridas de vegetação, rara e espaçada, nas quais predomina o solo nu. Ocorre em regiões de baixa precipitação ou em locais de maior precipitação, mas mal distribuída ao longo do ano, porém com altas taxas de evaporação. Localizam-se atrás de altas cadeias montanhosas litorâneas que barram os ventos úmidos ou em altitudes muito elevadas. A combinação tem pouca chuva e diferentes temperaturas médias. Cria os desertos tropicais temperados e frios. Nas regiões do bioma deserto subtropical, as chuvas são raras e as temperaturas são muito altas durante o dia e muito baixas durante a noite. São exemplos de desertos subtropicais: o Saara na África, Atacama no Chile e o Grande Deserto Australiano. Como nesse tipo de bioma o solo é seco e pouco fértil, não há muita água. Há poucas plantas, são adaptadas a essa situação. Os cactos geralmente estão presentes, pois conseguem armazenar água em seus caules, e as folhas são reduzidas ou modificadas em espinhos, evitando a perda de água pela transpiração. As espécies de animais mais comuns de se encontrar nos desertos são répteis, como lagartos e serpentes, mamíferos como roedores, invertebrados como escorpiões, formigas e besouros.
A maioria dos animais apresentam hábitos noturnos durante o dia para fugir do calor e da luz solar. Esconde-se em tocas, nas áreas, na areia ou nas plantas. Aí nós temos algumas imagens de deserto, né? E cuide bem do meio ambiente. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. E até a próxima!